Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. Olá, olá, inscritos e futuros inscritos do Pet Vila Boa. Venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto Criticando com Pet, que vem com o objetivo de criticar, de analisar as obras culturais, artísticas e também convidar vocês para seguirem o Pet Vila Boa nas redes sociais. É @PetVilaBoa. Não esqueçam, viu? @PetVilaBoa, vocês vão encontrar lá fácil. Continuando um pouquinho assim sobre o Criticando com o Pet. Dentro do Criticando, nós temos algumas subdivisões. Uma delas é o Clube do Livro, que é o que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje. O nosso episódio de hoje, ele vai ser sobre a obra Homens e Caranguejos, do Josué de Castro. Mas afinal, quem foi Josué de Castro? Josué de Castro foi um brasileiro muito importante. Foi um nordestino, médico, nutrólogo, geógrafo, pesquisador, cientista social e foi político também, gente. Ele foi deputado federal. Além disso, um outro feito político muito importante, mas não no aspecto da política partidária com eleição, e sim da política pública, na implantação e implementação de políticas alimentares, foi o fato de ele ter sido presidente do Conselho da FAO, que trabalha justamente essa questão sobre a segurança alimentar. Aqui no Pet Vila Boa, nós gostamos de trabalhar um pouquinho mais o conceito de soberania alimentar. Nós acreditamos que ele contempla mais as necessidades do brasileiro, porque nós falamos muito de segurança alimentar, que o que seria isso? Aliás, melhor ainda, segurança alimentar e nutricional. Seria o fato de que as pessoas precisam se alimentar, e precisam se alimentar de algo que nutra o corpo delas. A soberania, ela já traz um aspecto um pouco mais profundo, que vai se alinhar aos livros também escritos pelo Josué, Geografia e Geopolítica da Fome, que foram traduzidos, inclusive, para conhecimento de vocês, uma curiosidade bem legal, para 25 línguas diferentes. A soberania alimentar, ela se relaciona com o aspecto regional e cultural. Ou seja, eu, brasileiro, posso comer muitas coisas, mas o que é produzido no Brasil, se for algo natural, algo endêmico, e por endêmico digo algo que é daqui e só daqui, é ainda melhor. Convenhamos, né? Para o brasileiro que vive num país que não é, assim, naturalmente um grande produtor de trigo, comer um pão com café, esse pão feito de trigo todos os dias, não é exatamente algo muito soberano, usando já esse termo. Por outro lado, a mandioca, que é um alimento que está por todo o nosso país e principalmente em algumas regiões que são mais usadas como no Nordeste, ela é um alimento daqui, ela é algo que está disponível e é algo que não está no dia a dia de todo brasileiro. Nós não comemos um pão feito de mandioca, nós comemos um pão feito de trigo. Voltando agora para falar do nosso queridíssimo Josué, ele foi alguém que questionou o sistema. Ele viveu durante a ditadura e foi exilado durante a ditadura. Ele não chegou a voltar, ele faleceu. Deu aula na França, fez muitas coisas importantes. Aqui, como nós temos pouco tempo, eu gostaria de dizer para vocês simplesmente que ele foi um dos primeiros e únicos naquela época que disse: gente, fome no Brasil não tem a ver com geografia, não tem a ver com clima. Fome no Brasil é um problema político. E nesse vídeo, nós vamos apresentar um pouco sobre uma de suas maiores obras, que é o livro Homens e Caranguejos. Nesse livro, que ele é classificado como romance, apesar que o próprio Josué de Castro, ele logo na introdução questiona isso. Será mesmo um romance ou uma história, uma autobiografia, uma história de memórias? Porque trata-se basicamente da história das memórias de um menino que vivia em um mar de miséria, tendo como personagem principal a fome. No livro, ele trata basicamente, de modo geral, sobre a história de Zé Pedro, que vem do interior de Pernambuco, lá da cidade de Cabeceiras, juntamente com seu pai Zé Luiz, para o rio Capibaribe, ali nas margens do rio, na cidade de Recife. As margens desse rio, onde ali então eles começaram a criar esse laço de família e posteriormente de comunidade. Essa região, que é uma região de mangues, de muita lama e uma área bastante alagável, que também é característica em relação a como que aquela população habita, que é muitas vezes, a sua maior parte, em cima de palafitas, que são estruturas e remendos de madeira que são sobrepostos sobre o rio, ficando ali acima do seu nível alagável, para que as famílias então consigam se manter, habitarem ali e não ter essas suas edificações totalmente atingidas nos momentos de cheia.
E nesse livro, como tendo como personagem principal a fome, ele então coloca alguns personagens onde cada um vai enfrentar, ao seu modo, de acordo com sua realidade, vai resistir perante esse sistema de miséria que é tratado no livro nessa temática justamente da fome, que de modo geral é tratada como a presença dos caranguejos nos mangues como sendo a principal fonte de alimento daquela comunidade, assim como na família de Zé Pedro. E é muito importante pensar também nos aspectos nutricionais, porque muitas vezes o caranguejo não consegue por si só, a carne do caranguejo, suprir as necessidades nutricionais do corpo humano. Então o livro também trabalha muito esse aspecto, aspectos mais sensíveis, políticos, críticos e sociais daquela época. De modo geral, como um dos personagens principais, nós temos então o Zé Pedro, que é o personagem, a criança que está vivendo aquela realidade com a sua inocência, sua pureza, mas ao mesmo tempo já reconhecendo as dificuldades que é viver longe de acessos de seus direitos, acesso a uma infraestrutura digna, a uma moradia, a comércios, assistência à saúde. Juntamente com seu pai, Zé Luiz, e sua mãe, Maria. Outro personagem também bastante marcante é a presença do padre, que é o padre Aristides. E esse padre, ele é criticado por Josué de Castro ao longo da história por ele ser um pecador do pecado da gula, que é uma certa ironia, uma certa esse paradigma que ele acaba traçando, que é a questão de relação entre a miséria, a falta de alimentos, de nutrientes, ao mesmo tempo relacionada com essa questão religiosa, que é a gula, que ela está relacionada, no caso do padre, a um caranguejo específico ali da região dos mangues, que é um caranguejo da casca azul. Então ele também critica e faz toda essa relação, onde como que o Zé Pedro trabalha a sua relação com o padre, as relações de ajuda, e como é que ela vai se construindo ao longo da história. Outra personagem é a negra Adelina, que é visto como uma curandeira, parteira ali da comunidade dos mangues, que onde ela também ajuda com seus conhecimentos da medicina natural, seus conhecimentos tradicionais, a ajudar aquela população a lidar com os problemas e enfermidades que são consequências devido às condições precárias que aquelas pessoas enfrentam diariamente com a pesca, os trabalhos, a produção desses caranguejos, que muitas vezes também são carregados de doenças, visto que ao longo da história do livro, esses caranguejos acabam comendo muitas vezes os dejetos, lixos vindo da cidade, que ali, na região do Mangues, acabam sendo depositados e tendo grande acúmulo dos mesmos. Outra personagem também que é bastante marcante é o Cosmos, que ele foi um dos primeiros a chegar ali próximo àquela região dos mangues, e ele também traz a sua história de sofrimento, de como ele foi parar naquela situação miserável. Ele retrata que ele culpabiliza o monopólio, onde ele tinha os seus negócios na sua cidade, mas devido à chegada e o processo de gentrificação que as grandes empresas trouxeram para a sua cidade natal, ele foi obrigado a se retirar, porque não tinha mais com quem concorrer, ele perdeu mão de obra, mercado, consumidores do seu trabalho. Então ele foi obrigado a ser jogado às margens dos mangues e viver naquelas condições precárias. E, de modo geral, é isso que o livro traz. Ele questiona, ele culpabiliza a política, o governo dessa condição precária da fome que esses moradores da região Nordeste, que já é uma região que é muito castigada historicamente no processo de invasão aqui do Brasil, e que muitas vezes esse é só um reflexo de muitas outras, de uma grande raiz bastante profunda dos problemas sociais que a região Nordeste do Brasil vem sofrendo até os dias atuais. Então, Josué de Castro, ele questiona, ele traz essa justiça social, esse questionamento, esse manifesto, e falar que muitas vezes nós mesmos, através do nosso conhecimento e através de mobilizações sociais, até mesmo, que somos capazes de mudar a nossa realidade e garantir a aplicação dos nossos direitos e uma vida mais digna e mais humana. Me diz que não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social.